Nesse vídeo eu vou te contar como perder o medo de vender e assim perder o medo de não vender. Vamos lá? Eu sou a Cal Miranda e nesse vídeo eu vou te contar como perder o medo de vender de uma vez por todas, tá? Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações em algum cantinho por aqui para que você não perca novos vídeos como esse que possam te ajudar a prosperar. E além disso, se tiver alguma dúvida ou quiser deixar teu feedback, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos lá. Então, talvez você seja um profissional que ama o que faz, mas não gosta de vender, acha que não tem perfil para isso, se sente desconfortável, tem vergonha, enfim. Ou você talvez seja um profissional que sabe da qualidade do teu produto ou serviço, quer ajudar aquela pessoa com isso, porém, por não ter resultados, até se sente frustrado, ou tem medo de vender, tem vergonha. Em qualquer um dos casos, eu quero te dizer o seguinte: é sim possível perder o medo de vender. Digo isso não só por conhecimento profissional ou técnico, mas por experiência própria. Eu fui uma dessas pessoas que já falou todas essas frases que eu citei para você agora. Então é o seguinte: se eu aprendi, você também pode. Se eu perdi o medo, você também pode. E eu quero te contar como fazer isso, tá bom? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que não existe isso de apenas ter o dom para venda, só vende quem tem dom. Não. Venda é uma habilidade que pode ser desenvolvida por todos. E a partir do momento que você tem consciência disso, você pode buscar novos meios para de fato aprender. A segunda coisa que eu quero te falar para você perder o medo de vender é que todo mundo vende. Isso mesmo, todo mundo vende, até você que não está tendo resultado. A diferença é que você não se tocou disso, não percebeu isso. E assim, quando você se coloca na posição de, meu Deus, agora estou na frente do cliente, eu vou fazer uma oferta, eu vou vender. Aí sim, nesse momento vem todos os seus medos, medo da rejeição, medo de errar, medo de perder a venda, vem as inseguranças. E ali, em todo o seu pensamento, sentimento e comportamento, você já demonstrou que você precisa muito mais do seu cliente do que ele de você. E aí, já dou um spoiler de um dos primeiros erros da venda. Simplesmente você mostrar que você precisa mais do cliente do que ele de você. Então, se atente a isso. Então, a primeira coisa que você tem que saber para perder o medo de vender é que todo mundo vende. E eu dei o exemplo desse problema causado por desconhecer essa informação. Porém, deixa eu te explicar o porquê que todo mundo vende. Vender nada mais que vender uma ideia, de qualquer coisa. Então, a partir do momento que você vende uma ideia em outros momentos da sua vida, você já sabe vender. Exemplo: quando você convence a sua amiga a sair de casa ao invés de sair de casa ao invés de ficar em casa, você convenceu ela, você vendeu a tua ideia, ela comprou. Quando você convence o seu marido a comer comida japonesa e não pizza, você vendeu. Só que sabe qual que é a diferença? Ali, você não acha que é sobre você. Ali, você não acha que é sobre, meu Deus, se eu receber um não, eu vou ser rejeitada. Porque as nossas decisões são inconscientes. Não é que você pensa isso de forma consciente, é inconsciente. Mas saiba, você vende o tempo todo. E a partir de agora, quando você for vender novamente ou estiver na frente de um cliente, você não vai mais ter aquela pressão de que, nossa, agora eu vou vender. Você já vende o tempo todo, até quando você não está vendendo. Fez sentido para você? A segunda coisa que você tem que saber é que não é sobre você. Então, todas essas situações, medos e inseguranças que eu citei, é porque quando você está na frente do cliente, parece que é com você. Parece que você que está à venda. Que se ele vai dizer sim, se gostou ou não de você, não é sobre você, nem na prestação de serviço. Qualquer objeção é sobre o serviço, não é sobre você. E quando você acreditar no que você faz, e isso até um terceiro passo que eu não tinha programado, porém quando você acredita no que você faz, você vai falar sobre aquilo com confiança. Então pare de achar que é sobre você, porque não é sobre você. O próximo passo é você se fortalecer. Fortaleça emocionalmente a sua identidade, a sua crença de capacidade, a sua crença de merecimento.
Cal, como assim? Do que você está falando? Quando você acha que é com você, quando você tem medo de ouvir um não, quando você tem medo de errar, quando você tem medo de quebrar a objeção para não parecer chata ou achar que está insistindo, simplesmente você está pondo em dúvida, de forma inconsciente, você. Não é sobre você. Então fortaleça sua crença de identidade. O teu resultado financeiro, ou o teu não, ou a opinião do seu cliente não interfere em quem você é. Em relação à crença de merecimento, você é daquelas pessoas que pode falar com super confiança sobre o seu trabalho, mas na hora de falar o valor, parece que alguma coisa mudou? Você ou fica nervosa, demonstrando ou não, mas você sabe. Você fica desconfortável, parece que você está cobrando um valor que você não vai dar conta não vai entregar algo do mesmo valor que o preço que ela está pagando. Se isso acontece com você, fortaleça a tua crença de merecimento. O outro ponto que você tem que saber com clareza para perder o medo de vender é porque assim, você identificou o que não fazer. Ok, Cal, vou pensar isso. Mas tudo aquilo que a gente não sabe gera desconforto e faz com que a gente se mantenha e dê justificativa para se manter inerte. Então eu vou te dizer, saiba com clareza qual o problema o teu produto ou serviço resolve, ou então qual o prazer ele proporciona, porque só existem esses dois caminhos. E quando você sabe disso, é sobre isso que você vai falar, é sobre a transformação que você vai entregar, não é sobre você, não é sobre sua capacidade. Qual transformação você entrega? O teu cliente ele vai ficar com mais dinheiro, ele vai ficar mais produtivo, ele vai ficar mais feliz, ele vai ter mais liberdade, ele vai ter mais conforto. O que vai acontecer com ele depois do teu produto ou serviço? Pense nisso, é sobre isso que você vai falar. As duas últimas coisas se importe verdadeiramente com o cliente. Mesmo que você não saiba ainda nenhuma técnica de venda ou quebra de objeção, simplesmente por saber isso, você vai saber o que falar sem técnica nenhuma. Você vai aumentar um pouco mais a tua taxa de conversão mesmo sem técnica. Então eu vou te dar um exemplo. Quando um cliente está na minha frente e simplesmente, digamos que eu não saiba a técnica de vendas, e eu vejo que ele está se auto-sabotando e ele precisa de um processo de coaching, e eu falar para ele, você precisa fazer esse processo agora. E com essa confiança e olhando no olho dele, ele vai perceber que eu não estou tentando vender. Não é sobre tentar vender, é falar, você precisa de um processo. Por isso que é muito importante você saber qual solução você entrega, qual problema você resolve. E assim você também vai mudar os teus comportamentos na hora da venda. Se importe verdadeiramente com ele. Não tenha medo de, ai, meu Deus, se eu falar isso vai parecer que eu estou insistindo. E para terminar, e para você perder o medo de vender de uma vez por todas e saber quebrar objeções com maestria, simplesmente se a pessoa falar, está caro, quero pensar, preciso falar com fulano, me liga daqui a 3 meses, você saber o que falar na ponta da língua, você precisa aprender técnicas de venda e quebra de objeção. Isso vai não só te ajudar a alavancar as vendas, o que talvez seja justamente o que você quer, mas também fazer com que você perca o medo de vender. Isso porque tudo que é desconhecido nós temos receio e na dúvida a tendência maior é paralisar, a não ser que você seja uma pessoa muito ousada. Então o que acontece? Estude, porque quando você aprende o que fazer, olha, se acontecer isso, eu falo isso. Se a pessoa mandar mensagem assim, eu faço desse jeito. Quando você sabe o caminho, você tem clareza, o medo desaparece. Então, tenha isso em mente. E eu espero que você não se auto-sabote e não tenha visto esse vídeo sem simplesmente anotar. Volta nesse vídeo se for preciso, pega um papel e uma caneta, porque parece simples, né? Mas simplesmente muitos resultados que nós buscamos estão nas coisas mais simples que nós pulamos buscando fórmulas mágicas. Então, sinceramente, absorve esse vídeo, pega cada dica, tudo que a gente vê não tem como desver. Então absorve cada pensamento e cada vez que você se vê nessas situações, insegurança, medo de vender, pensa qual a melhor forma de você pensar. Que você está ajudando alguém, que é sobre o teu produto, que é sobre o seu serviço, que não é sobre você, tá bom? E se você quiser mais dicas, se você quiser saber mais sobre vendas e quebra de objeção,
Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Lá eu compartilho muito mais sobre isso e muitas coisas práticas que você pode fazer, tá bom? Então, para finalizar e para você não perder mais conteúdo, se inscreve no canal, não vai esquecer. Ativa as notificações e deixa aqui a tua dúvida, o teu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.